Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a este programa da Igreja Católica. Neste dia, no Natal de 2011, queremos colocar em evidência os acontecimentos que deram origem a tudo quando se vive em contexto natalício. Contamos para isso com a presença do Padre Joaquim Carreira das Neves, biblista e professor jubilado na Universidade Católica. Muito boa tarde. Boa tarde. Padre Joaquim Carreira das Neves, obrigado por estar connosco neste dia, em contexto natalício, para nos remetermos de facto para os textos da Bíblia que nos falam deste acontecimento que deu origem a uma pluralidade de manifestações, de encontros, etc. Em todo caso, gostava de começar por o que é específico neste Natal e o que é específico da religião cristã, que é o facto de Deus se tornar pessoa, ter encarnado. É a revolução que aconteceu há 2000 anos e que nenhuma outra proposta religiosa tem. Que é a revolução que começou há 2000 e tal anos, isso é verdade. E é a revolução porque nós hoje falamos de antes de Cristo, o tempo, dividimos o tempo entre antes de Cristo e depois de Cristo, se bem que agora, enfim, modernamente, por causa dos ecumenismos, e muito bem, fala-se mais da era comum, antes da era comum, depois da era comum, mas é antes de Cristo e depois de Cristo. Aliás, acerca da palavra Cristo, antes de Cristo e depois de Cristo, eu gostaria de fazer aqui uma referência muito engraçada. Eu ouvi há dias o professor Guilherme Oliveira Martins a falar sobre Humberto Eco, e Humberto Eco, que é um agnóstico, um homem que trabalha muito com a Igreja, a nível da arte, a nível de literatura, etc. Mas, de facto, ele, perante os... ele disse agnóstico, tem netos, e tinha o seu presépio, e os netos não percebiam nada daquilo. E o Humberto Eco ficou muito estranho, ficou muito espantado. Então, mas os meus netos não sabem o que são os magos, o que é estrela, o que é isto e aquilo, mas não sabem. Então quer dizer que a Europa está perdida. Quer dizer que a Europa está perdida. Ora bem, o que o Humberto Eco disse, escreveu, tem muito significado. É muito interessante, porque realmente hoje em dia, de facto, as crianças e a maior parte da gente já não tem presépio, não sabe o que é presépio. E, portanto, aquelas imagens de Maria, de José, do Menino Jesus, portanto, da estrela, dos reis do Oriente, etc., eles não sabem nada hoje em dia, de uma maneira geral. Esta informação não passa. Portanto, por causa de um problema cultural? Isso é uma questão cultural ou mais que isso? É um problema cultural, mais do que isso que existe, é tipicamente europeu. Realmente não há dúvida nenhuma que é tipicamente europeu, mas realmente a nossa velha Europa nasceu, não há dúvida nenhuma, com o cristianismo. A cultura cristã embebeu completamente, portanto, a nossa velha Europa. E hoje em dia, quando não se sabe o que é um presépio e o significado daquelas figuras do presépio, significa que estamos num outro mundo, estamos numa outra cultura, estamos numa outra dinâmica, estamos num outro paradigma. E, portanto, e quando é Humberto Eco que vem dizer coisas deste género, bem, isto obriga-nos a refletir um bocadinho. Mas não há dúvida nenhuma que vamos à questão. A questão é realmente, como você diz, a questão é do problema, portanto, do nascimento do Senhor Jesus Cristo, e isso vem nos evangelhos. O facto de Deus se tornar pessoa. De Deus tornar-se pessoa. Isto tem a sua narrativa, porque nós temos de partir dos textos que são narrativos. Nós temos de partir do texto de São Mateus, São Lucas, do capítulo 1 de Mateus, o capítulo 1 e 2 também de São Lucas, e o que é que a gente lê em São Mateus? Nós temos, São Mateus abre no capítulo 1 com a narrativa do nascimento de Jesus. Portanto, esta narrativa tem os seus antepassados. Portanto, estes são os antepassados de Jesus, e começa por dizer: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó tal, por aí fora, até chegar ao pai de Jesus, ou ao marido de Maria. O que é que diz? Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó devia ter gerado Jesus. Jacó gerou José, e José deveria ter gerado Jesus. O texto não diz que, portanto, diz Jacó gerou José, casado com Maria, da qual nasceu Jesus. Portanto, nós estamos aqui com o problema do mistério da encarnação. Acreditemos ou não acreditemos, o problema é do texto. Não sou eu que o afirmo, não é a minha fé que está a afirmar. A minha fé vem de um texto. Portanto, há um Jacó que é pai de José, e há um José que realmente está casado, vai ser casado com Maria, e o texto diz: José não gerou Jesus, mas José, casado com Maria, da qual nasceu Jesus. É uma filiação divina que está em causa? Claro que aqui é o problema realmente que nós chamamos o mistério da encarnação. É mistério da encarnação.
há quem acredite e há quem não acredite realmente que Jesus nasceu de uma virgem. Portanto, há quem acredita em tudo. Eu tenho amigos meus que me dizem, Padre Carreira das Neves, eu acredito em tudo da Igreja Católica, da Igreja Cristã, do Evangelho, menos nessa questão de Jesus ter nascido de uma virgem. Eu sou mãe, eu não sei o quê, sei muito bem como é que se fazem os filhos e tal, e por aí fora, e por aí fora. Ora bem, claro que se nós transformarmos isto, portanto, o mistério em biologia é uma coisa. Se realmente deixarmos o mistério andar, avançar, crescer, é outra coisa. Ora bem, o texto é muito claro nisto. Porque José, quando depois realmente se trata do menino Jesus, vem o anjo anunciar-lhe, a dizer, não tenhas medo, porque José notou na barriguinha da sua noiva, da sua Maria, da sua querida Maria, o José devia ter os seus 15 a 6 anos, e Maria devia ter os seus 14, 15 anos, e gostavam muito um do outro, e era para casar mesmo. Mas quando José viu que a barriguinha estava a crescer, ficou muito atrapalhado. Olá, então como é que é? Estás-me a ser infiel e quis deixá-la a sós. É narrativa, estamos com a narrativa. É o texto que o diz. E, portanto, entretanto, vem um anjo anunciar a José, não sei o quê, olha, não tenhas medo, porque isto, porque aquilo, porque aquilo outro. Portanto, ela vai agarrar nela, vai levá-la para a tua casa, vão ser homem e mulher, mas o que nasceu nela, o que está nela, o que nasceu nela, realmente é do Espírito Santo. Esta é a narrativa. E é fundamental. Depois, entretanto, nós sabemos que José vai a Belém, vai não sei o quê, por causa do nascimento. Entretanto, o anjo diz sempre, toma o menino, toma o menino, não diz, toma o teu filho. Pega nas tuas mãos, agarra o teu menino nas tuas mãos. O que seria normal, dentro da cultura, portanto, daquele tempo. Portanto, era o pai, o filho estava relacionado diretamente com o pai. Era uma cultura patriarcal. Pega no teu filho e vai para o Egito. Pega no teu filho e deixa o Egito e vai para a tua terra. É sempre pega no menino e sua mãe. Portanto, nós estamos diante do mistério da encarnação. Há quem acredite, quem não acredita, há quem seja cristão ou católico ou protestante ou não sei o que e tal, mas não acredita realmente no mistério da encarnação através de uma virgem. Portanto, mas essa é a leitura deste relato bíblico. E é uma leitura ou é uma interpretação feita umas décadas depois de ter acontecido? Agora vem o problema, todo o texto tem que ser compreendido, todo o texto tem que ter a sua hermenêutica. Nasceu de uma comunidade, não é? Ora bem, este texto, portanto, o Evangelho da Infância, tanto de São Mateus, do chamado Evangelho de Mateus, o do Evangelho de Lucas, só aparece o texto da infância, só aparece por volta dos anos 70 e tal, 80, 90. Quer dizer, nós temos o primeiro texto que é de Marcos, que é do ano, mais ou menos do ano 70, e Marcos não tem ainda de facto, o texto do nascimento de Jesus, portanto, da infância. O primeiro a escrever em cronologia sobre a pessoa de Jesus é São Paulo. Quer dizer, passado 15 anos da morte de Jesus, São Paulo escreveu aquelas 7 cartas. Fala-se de 14, mas 7 são dele, outras 7 não são de São Paulo, agora não vamos discutir esse assunto. E na carta aos Gálatas, São Paulo diz que Jesus nasceu de Maria segundo a lei. Capítulo 4 da carta aos Gálatas. Jesus nasceu de Maria. Não, Jesus nasceu de mulher. De Guiné, nasceu de mulher segundo a lei. Portanto, às vezes há uma certa interpretação que é não verdadeira, não científica, dizendo que, uma vez que São Paulo é o primeiro a escrever, os 15 anos depois da morte de Jesus, e dizendo que, portanto, Jesus nasceu de mulher, então ele deveria ter dito que nasceu de uma virgem. Logo, Maria não é virgem. Bom, aqui o problema de São Paulo não está no assunto. Se Paulo conhecia ou não conhecia o mistério da encarnação, acreditava ou não acreditava lá na virgindade, não é isso que interessa. O que interessa é que naquele texto o problema é da lei. Nasceu de mulher segundo a lei. O problema de Paulo é segundo jurídica. A lei. Portanto, exatamente, é por causa do problema da lei que dava a salvação. E agora vem Jesus, que nasce segundo a lei de uma mulher, num povo segundo a lei, num povo segundo a Torá, e vem dizer que a partir dali não é a lei. A partir de Jesus é a graça que salva, é a fé que salva e não é a lei. Portanto, esse problema de São Paulo ser o primeiro a falar de Jesus nascido de mulher é importante fundamentalmente, mas há que saber situar esta mulher naquele devido contexto da lei. Portanto, uma mulher, uma história de salvação em relação a Israel. Aquela mulher, portanto, significa o Israel inteiro. Padre Joaquim Carreira das Neves, coloquemo-nos há 2000 e tal anos atrás, no contexto do povo bíblico. O mistério da encarnação constituiu um momento de chegada para o povo bíblico? O mistério da encarnação não é um momento de chegada para o povo bíblico. Nós temos agora no Advento, estamos no tempo do Advento. Ora bem, quem vai à Eucaristia todos os dias ou todos os domingos, estes 4 domingos do Advento, quem vai à Eucaristia, aqui nós chamamos missa dentro da Igreja Católica, a primeira leitura é sempre de Isaías.
Portanto, temos o primeiro Isaías, o segundo Isaías, terceiro Isaías, a escola de Isaías, e o que é que nós temos em Isaías? Temos promessas e promessas e promessas messiânicas. Quer dizer, nem são sempre profecias de uma maneira direta, mas é de uma maneira indireta. E o que nós temos em Isaías é uma grande poesia, é um grande sonho, é um grande desejo. O povo não está satisfeito, não está contente, portanto é o povo do século VIII, do tempo do Isaías, é o povo que vai para a Babilónia do segundo Isaías, é o povo que vem da Babilónia e vai para Jerusalém, é o terceiro Isaías, e é sempre o futuro. Tudo aquilo é poesia e os verbos gramaticais vêm sempre no futuro. É sempre verbos da ação. Virá Deus desta maneira, daquela maneira, e com aquelas metáforas espantosas, extraordinárias e tal, portanto utópicas, poéticas, acerca de um tempo melhor, de um tempo futuro. Ora bem, este tempo futuro, para os cristãos, realiza-se na pessoa de Jesus. Para nós cristãos, acreditamos que se realiza na pessoa de Jesus. E temos os 4 evangelhos. E são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, que nos falam deste acontecimento. Agora, falam-nos deste acontecimento desta maneira, com o mistério da encarnação. Quem acredite, quem não acredite, nós estamos a conversar, e nós temos a sublimidade do mistério da encarnação no evangelho, no primeiro versículo do evangelho de João. No princípio era o Verbo em direção a Deus, e Deus era Verbo. Portanto, Verbo, Deus, em direção a Deus, e Deus era o Verbo. Ora bem, portanto, este Verbo, este Jesus, é Deus. Aqui no Evangelho de João. Até lá, nos Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, nós não temos Jesus Deus. Temos o Jesus Senhor, o Jesus Filho e o Jesus Messias. É tratado como profeta, é o taumaturgo, é o profeta, é o Senhor e é o Filho. Chegamos realmente aqui ao Evangelho de João. E o Evangelho de João, que é posterior aos Evangelhos sinóticos, lá dos finais do século I, enfim, do ano 100, ou talvez já depois do ano 100. Portanto, o Evangelho de João é um Evangelho, diríamos que é um grande midrash. É um grande midrash, uma grande releitura, leitura de releituras, a partir dos Evangelhos sinóticos. Os sinóticos são mais históricos, mas não significa que o Evangelho de João também não tenha realmente a sua historicidade, como seja histórico. Até é mais histórico do que os sinóticos em aspectos muito engraçados relacionados com a tradição de Jerusalém. No Evangelho de João, Jesus e Jerusalém, a maior parte do Evangelho passa-se em Jerusalém e à volta de Jerusalém. Os amigos de Jesus à volta de Jerusalém. Maria, Marta, Lázaro, etc., à volta de Jerusalém. O que é fundamental. E hoje cada vez se descobre mais que esta tradição antiquíssima de Jesus e de Jerusalém tem um grande fundamento. Se bem que Mateus, Marcos, Lucas, os sinóticos colocam Jesus só na Galileia e vem uma vez a Jerusalém e morre em Jerusalém, o Evangelho de João fala-nos de 3 vidas a Jerusalém. Mas também é interessante, no Evangelho da infância de Lucas, que realmente Jesus nasce em Belém, mas, entretanto, tem família ali em Belém. E da parte da família há uma Santa Isabel, há uma Siniganismo Isabel, prima, tia, seja o que for, portanto, uma parente de Maria. E Maria vai visitar a sua prima que estava grávida no 6º mês. E diz o texto que Isabel, quando viu Maria a exclamar: de onde me vem a minha dita? A graça, o privilégio de ser recebida pela mãe do meu Senhor. Aqui é pela mãe do meu Senhor. O que é que significa Kyrios? Mater Kyriou tu emo. Pela mãe do meu Senhor. O que é o Kyrios para aquele tempo? Não diz pela mãe do meu Deus. Diz pela mãe do meu Senhor. Mas a palavra Senhor, tanto no Antigo Testamento como agora aqui, a palavra Senhor é uma palavra que tem a ver com divindade. A tradução de Yahvé, para o grego dos 70, é Kyrios, é o Senhor. Portanto, tem a ver com divindade. Quer dizer, não se diz que é o Deus. Ali não há Deus. Mas tem a ver com divindade. A divindade só aparece propriamente nos Evangelhos sinóticos no último capítulo de São Mateus. Quando o ressuscitado pede para batizar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Isso é outra coisa. E fixemos-nos precisamente no Evangelho de São Lucas e nos abundantes pormenores que o Evangelho narra acerca do nascimento. Acaba por ser o evangelista mais relevante para percebermos esse mistério da encarnação. O completo Evangelho de São Mateus. É engraçado realmente nós vermos as figuras, portanto, que aparecem em Mateus, que são umas, e que aparecem em São Lucas, que são outras. É fundamental perceber que realmente o Evangelho da infância é um midrash. Portanto, é uma narrativa a partir do nascimento de Jesus, a partir da fé dos cristãos das comunidades primitivas, à maneira de Mateus ou à maneira de Lucas. Portanto, tudo aquilo é muito divino, tudo aquilo é muito celestial. Aparece realmente, portanto, em Mateus, realmente a parte fundamental, diríamos assim, o forte do Evangelho de São Mateus, nem é Maria.
É José. O mistério da fé de José. É de José, por causa de David. Aqui é Lucas, é Maria. É sempre Maria que está no centro. Portanto, Maria está no centro porquê? Por causa de ser a mãe do Salvador. A mãe do Senhor é a mãe do Salvador. Ora bem, depois aparecem aquelas figuras secundárias, poéticas, interessantes, celestiais, mas essas figuras são fundamentais para nós interpretarmos o tal mistério. Claro que aparece o anjo Gabriel a falar a Maria, depois aparecem os pastorinhos não sei o que mais e tal, depois aparece o nascimento em Belém, os pastores que vão ali fazer as suas ofertas, como todos nós sabemos, ao contrário de Mateus, em que são realmente os reis portanto, que vêm do Oriente, ou os sábios do Oriente, e portanto, temos toda uma panóplia de figuras secundárias, mas importantes para perceber o nascimento, este mistério da salvação. E perguntava-lhe, Padre Joaquim Carreira das Neves, de que forma é que, ao longo da investigação das páginas da Bíblia, este mistério foi sendo percebido e foi sendo interpretado? Quer dizer, não há dúvida nenhuma que ao longo dos séculos, durante séculos, até há 200 anos, 150 anos, etc., acreditava-se fiéricamente, diríamos, nos evangelhos da infância de Mateus e de Lucas, de uma maneira historicista. Tudo aquilo foi história, apareceu um anjinho e falou daquela maneira, Maria respondeu daquela maneira, e mais os pastorinhos, e mais Belém, e mais os magos, etc. Claro que não pode ser assim. Portanto, isto é o tal Midrash, é uma leitura de releitura, porque a partir de certa altura, não há dúvida, e isso é importante ver-se nos textos dos evangelhos sinóticos, a questão de Jesus aparece, não somos nós, hoje em dia, que discutimos se Jesus é Deus ou não é Deus. Ou como é que ele nasceu ou deixou de nascer. Este problema nasce dentro das narrativas dos próprios evangelhos. A pessoa de Jesus é uma grande interrogação, uma grande dúvida. E todos se perguntam de onde é que ele é, de onde é que ele vem, quem é o pai, quem é a mãe. Mas não é ele o filho de José. Não é ele o filho de José. Não conhecemos nós os seus irmãos e as suas irmãs. Isto sei lá bem em Marcos capítulo 6. O que é que significa essa expressão? Essa expressão significa que naquele tempo pensavam que era de Maria e de José. Não conhecemos nós a mãe, não se chama ela Maria, o pai dele não se chama ele José, não é ele o carpinteiro, e não temos nós connosco os irmãos e as irmãos e irmãs. Aliás, é interessante no capítulo 6 falar de irmãos e de irmãs, porque depois vem o terno problema dos irmãos e das irmãs. No capítulo 6 fala-se de irmãos e fala-se diretamente, portanto, de dois irmãos, que é Tiago e José. Tiago e José. Não estão aqui connosco Tiago, o menor, Tumicru, Tiago o menor. Porque é o Tiago, filho de Zebedeu, que é o maior, que é o dos 12 apóstolos. Ora bem, não há aqui o Tiago menor, não há aqui o Tiago, e Micro, o Tiago menor, e José, não são, portanto, Tiago e José são irmãos de Jesus, aqui neste capítulo 6. Portanto, temos Maria, temos José, temos Tiago, irmão, e temos José, depois vem mais os Judas e tal. Este Tiago e este José aparecem no Evangelho de Marcos, no mesmo Evangelho de Marcos, no capítulo 15, quando se trata da paixão de Jesus, da morte de Jesus. Cristo está na cruz. E Cristo está na cruz, quem é que está lá? Não está lá nenhum dos apóstolos. Quem lá está Maria Madalena, que vem ao longe, portanto, ao longe, ficaram ali a olhar para a cruz, para o crucificado, está Maria Madalena, depois está uma outra Maria, que é a mãe de José e de Tiago. Eu pergunto-me se este Tiago e este José, desta mesma maneira como aparece no capítulo 6, portanto, se são irmãos de sangue, ou se são realmente parentes de Jesus. Porque esta é outra Maria, não está lá Nossa Senhora na cruz. Está Maria Madalena, está uma outra Maria, que é a mãe de José e de Tiago, ou de Tiago e de José, e está a Salomé. Para mim, pessoalmente, eu penso que estes dois irmãos que estão aqui, portanto, esta mãe, Maria, que não é Nossa Senhora, mãe de José e mãe de Tiago, são aqueles dois irmãos que aparecem no capítulo 6, portanto, quando realmente se diz, não conhecemos nós e o pai, e a mãe, e os irmãos. Portanto, este é o problema, quer dizer, o problema dos irmãos é um problema aberto. Temos três hipóteses. Três teses, três hipóteses, três teorias, como quiserem. Primeiro, há quem diga, são irmãos de sangue e acabou. As pessoas vão por aí e acabou. E tem texto para isso. Tudo depende agora realmente do texto no seu contexto. E tem texto para isso. São irmãos de sangue e acabou. Pronto. Há uma outra que é a cultura que vem da Igreja Católica, nossa Igreja Católica, portanto, que é cultural, e vem através de São Jerónimo, em que realmente se entende os irmãos como sendo cultural por causa das famílias patriarcais do tempo. Quer dizer, naquele tempo realmente uma família era patriarcal e chamava-se irmão, ao tio, ao primo, como acontece no Antigo Testamento frequentemente. Sei lá bem, o Abraão tem um sobrinho chamado Ló, e no entanto fala-se de irmão. Portanto, os irmãos são irmãos de cultura tipicamente. E depois já há quem diga que realmente há outra hipótese. E a outra hipótese é que José era velhote, tinha casado a primeira vez, casado com uma Salomé. A sua opinião?
A minha opinião não é nenhuma. A minha opinião não é nenhuma. A opinião é, estamos em aberto, temos estas 3 teorias e cada um pode seguir a sua teoria. Agora, eu realmente estou entregue ao mistério de Deus. E esse é o fundamental, acredito. Exatamente. Neste Natal, Padre Joaquim Carreira das Neves, e diante, enfim, de muitos sinais, de muitos símbolos, de muitas luzes, que relevo deve ser dado a estes textos? Ora bem, o relevo que deve ser dado a estes textos é realmente o relevo da narrativa de uma história de salvação. Todos nós somos imperfeitos e nós necessitamos de uma salvação, isto é, todos nós, homens, mulheres, isto agora é o problema da fé, é um problema de fé. Hoje em dia, de uma maneira geral, muita gente diz-se agnóstica, diz-se ateia, e muito bem, nós até entendemos perfeitamente isso. Agora, há um querer no homem, há uma inteligência no homem, há uma vontade no homem e mulher, portanto, no ser humano, que realmente nos quer levar para Deus. Suspiramos realmente por Deus. Enfim, é a grande metáfora da pintura de Miguel Ângelo, portanto, lá no Vaticano, em que realmente o dedo de Deus se une ao dedo do homem. Portanto, o dedo de Deus com o dedo de Adão, chamemos de assim. Ora, este desejo que tem o homem e a mulher temos todos nós, porque só nós, ao contrário dos nossos animais, que nós gostamos muito do gato, do cão, do cavalo, nós de facto perguntamos sobre Deus, interrogamos sobre Deus, sobre o nosso fim, sobre o nosso futuro, sobre se é isto e acabou. Nasci e vou morrer, nasci e vou para o caixão, nasci e vou para a terra, nasci e vou para o crematório e acabou. Esse é que é o problema. E o problema, portanto, para um cristão é realmente entrar no mistério do Deus da salvação, que não é um mistério que vem através de uma grandeza de um homem chamado Jesus, que veio realmente conquistar este mundo, à maneira dos grandes conquistadores, mas veio como veio na humildade, na sinceridade para a paz dos homens. Para a paz dos homens. E esse, por certo, é fundamental. Padre Joaquim, o nosso tempo terminou. Agradeço ter estado neste programa. Já acabou. Votos de um bom Natal. Votos de um bom Natal. E em nome de quantos em cada dia estamos na sua companhia, através deste programa Eclésia, formulo votos de um santo e feliz Natal.